Mais do que nunca saiba que a sua vida é alvo da Divina Misericórdia. Não importa aonde você está, não importa o buraco que você se meteu, não importa. A misericórdia é para você. Eu decidi gravar esse vídeo na semana que antecede a Festa da Misericórdia. Acho que ele vai ao ar depois da Festa da Misericórdia, mas não tem problema não. A gente está aí pertinho da Festa da Misericórdia e toda vez que chega essa festa eu me lembro de uma pessoa, eu me lembro de uma história de misericórdia, algo que aconteceu comigo dentro da Canção Nova e todo ano eu penso em gravar um vídeo contando essa história. Aí passa a Festa da Misericórdia, eu esqueço. E aí passou o tempo e eu não gravei, mas é uma história que vale muito a pena contar, porque talvez você esteja passando por coisas semelhantes. Quando a gente partilha, quando a gente abre o coração assim, a gente se identifica um com as histórias do outro e talvez a minha história possa te ajudar também. Essa divina misericórdia, essa fonte maravilhosa de misericórdia que jorra do peito aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue e água que jorram do coração de Cristo, alcançam você onde quer que você esteja, basta que você abra o coração e aceite. E também quero deixar aqui minhas boas-vindas para você que é novo inscrito aqui no canal. Que alegria! Um abraço aqui, ó, de misericórdia no seu coração. Você que acabou de se inscrever aqui no canal e que faz parte dessa família. Bem, era o ano de 2003. Eu já estava morando na Canção Nova desde 2001. E eu já estava na minha segunda casa de missão, São Paulo. Eu morei na casa de missão de São Paulo 2 vezes. Uma quando era AM Canção Nova e depois casada já quando nós estávamos trabalhando com a Rádio América. Ainda estamos trabalhando com a Rádio América. Mas da primeira vez eu fui trabalhar na AM Canção Nova, era 1080 AM, se não me engano. Trabalhava com Betânia Rocha, Rubens Sabino, Cris Viana, Tânia, Priscila Ocano. Meu Deus do céu, que tempo bom! E aí surgiu uma possibilidade de nós termos uma FM em São Paulo, na capital. E aí todo mundo que estava na AM foi trabalhar na FM. E eu me lembro bem que nós fomos trabalhar ali na Avenida Paulista, no prédio da CBS. Ali já ainda no inicinho da Avenida Paulista tem um prédio de rádios do grupo CBS e a gente foi trabalhar ali. E a gente não tinha nem a licença de radialista, nada. A gente foi na garra e na coragem. A gente foi estudar para poder tirar a licença, o DRT, mas mesmo antes disso a gente tinha que trabalhar. E aí a gente não entendia assim ainda de plástica, de rádio, nem nada, mas eu lembro que na mesma época a Canção Nova contratou uma equipe maravilhosa, com quem eu aprendi muito naquela época. Eu não gostava muito assim de trabalhar, nunca gostei assim de trabalhar no rádio, mas também eu não vim para Canção Nova para fazer o que eu gosto, eu vim para fazer o que precisa. Então se precisava de mim naquela época na FM, então lá fui eu com a garra e a coragem. E essa equipe era muito boa, tinha o Leone, tinha o Léo e tinha um editor chamado Anatoly Karpov. Ele era um excelente editor e ele entrava todos os dias para trabalhar às 3 horas da tarde, era o horário dele de trabalho. Quando ele chegava, a gente estava todo mundo no corredor da rádio, que era a recepção ali, rezando o texto da misericórdia. A rádio tinha uma capelinha pequenininha assim, era tudo pequenininho naquela rádio, mas tudo muito bem planejado. E a gente estava ali rezando o texto da misericórdia. Quando acabava o texto da misericórdia, eu entrava no ar e ele estava no estúdio de edição, ele trabalhava como editor. E eu lembro dele entrando e passando entre nós, assim, a gente rezando, ele passando e indo direto para a sala dele toda vez. Um dia, num desses dias, acabou o texto, eu entrei para fazer locução e eu vi no computador ao lado, era MSN ainda, aí eu vi no MSN assim, uma mensagem dele e ele me dizia assim, lá da sala dele, eu estava na minha e ele estava na dele, ele me dizia assim: Ana, eu não paro para rezar o texto da misericórdia com vocês, não é porque eu não gosto de rezar, não é porque eu não sei rezar. Eu não sei rezar Pai Nosso, Ave Maria com vocês, assim, eu nunca aprendi essas orações. E eu vejo vocês rezando e tem brotado no meu coração a vontade de aprender, mas não só aprender a rezar um texto, mas também ter acesso aos sacramentos, porque eu não sou batizado. Eu queria ser batizado
E eu pedi a um padre, na época tinha um padre da Canção Nova, que ele gravava o programa desse padre lá, e ele sempre pedia ao padre que eu queria ser batizado, o que eu precisava. Esse padre é do Segundo Elo, da Canção Nova, e tinha uma paróquia, né? Era o padre de uma paróquia lá em São Paulo. Ele disse assim, eu queria ser batizado lá na paróquia desse padre. E ele me disse assim, que eu pedisse a um dos missionários aqui que me desse a catequese, que eu não precisava ir lá na paróquia dele, que aqui mesmo, no intervalo do meu trabalho, eu poderia receber as aulas de catequese, ele passa os conteúdos, e eu queria saber se você não pode me dar aula de catequese. Aí eu fiquei, né, surpresa. Falei, claro, Anatoly, eu dou aula de catequese para você. Ele me passa os conteúdos e a gente vai estudando. E assim foi. Nos intervalos do trabalho dele e do meu, a gente combinava, e ali na rádio mesmo eu ia dando aula de catequese para o Anatoly. E as aulas foram indo e nós fomos terminando as aulas, o tempo de catequese ali. E eu fui perguntar para o padre, era o padre Jurandir, da comunidade do Segundo Elo de São Paulo. Eu perguntei, padre, as aulas do Anatoly estão terminando, o que a gente faz? Ele falou, marca o batismo, o dia de batismo. Pega aqui o telefone da paróquia, liga lá e vê qual que é a data do próximo batismo. E aí vocês combinam, né? E quem vai ser o padrinho, a madrinha, e vão lá e a gente faz o batizado dele. Beleza, aí eu fui, liguei, e nada é coincidência, tudo é providência, né? Vocês acreditam que eu liguei na paróquia, e aí a data que tinha disponível para o Anatoly ser batizado era exatamente a data da Festa da Misericórdia, que foi a primeira oração que eu ensinei para o Anatoly, foi a oração do Terço da Misericórdia, para que quando ele chegasse às 3 horas da tarde para trabalhar, que ele pudesse parar e rezar junto com a gente. Ele, na verdade, ele tinha vergonha porque ele não sabia rezar o terço, né? E aí ele aprendeu a rezar o Terço da Misericórdia. E foi exatamente na Festa da Misericórdia que nós fomos lá para a paróquia do Padre Jurandir. O Anatoly me chamou para ser madrinha de batismo dele, eu e o Leone, que também trabalhava nessa rádio. E aí nós fomos os dois para ser padrinho e madrinha do Anatoly. Ele foi batizado, foi lindo. E logo depois a Canção Nova FM acabou em São Paulo. A gente não teve mais como custear todo o trabalho, porque realmente era um trabalho de custo muito alto. E a gente teve que encerrar os trabalhos da Canção Nova FM. Hoje ainda existe a Rádio América, né? Mas naquela época, aquela rádio FM, ela tinha chegado entre as 3 mais ouvidas de São Paulo. Poxa vida, a gente teve que encerrar. E aí eu me lembro que eu fui remanejada, eu fui morar em Cuiabá, no Mato Grosso, mas eu nunca perdi o contato com o Anatoly. A gente sempre trocava e-mail, tudo. Ele foi morar no Piauí, de onde era a família dele, e continuou trabalhando com edição. E passou um tempo, eu tinha voltado para a Canção Nova de Cachoeira Paulista, foi ali bem na época do Amor e Adoração, e de repente chegou um e-mail do Anatoly. Já tinha muito tempo que eu não recebia e-mail dele, e aí chegou um e-mail dele. E aí no e-mail a pessoa se apresentava como sendo o pai dele e perguntando quem eu era, porque era uma pessoa que estava lendo os e-mails do Anatoly e que via que ele tinha muito carinho por mim e que queria saber quem que eu era. Por que o Anatoly conversava tanto comigo assim através de e-mail? De certo, os e-mails estavam guardados ali, né? E eu disse, olha, eu sou madrinha do Anatoly, né? A gente conversa bastante porque eu sou madrinha de batismo dele. E aí o pai dele disse, eu posso te ligar? Você pode me dar o seu número para eu te ligar? Eu preciso conversar com você. Aí eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Será que a Anatoly aprontou alguma coisa que a Dinda aqui não está sabendo? Pois é. E aí o pai do Anatoly me ligou para me dar a notícia de que ele tinha falecido num acidente. Ele faleceu num acidente e que um dos maiores pesos do coração dele foi de que na infância ele e a família decidiram de que os filhos não seriam batizados, mas que escolheriam os sacramentos depois que já estivessem adultos, porque não achavam que deveriam impor um sacramento na vida de um filho.
E aí passou realmente esse tempo todo, o Anatoly foi batizado, depois voltou para o Piauí, mas o pai nunca soube que ele tinha sido batizado. E com o falecimento foi uma das primeiras preocupações. Será que ele foi batizado? E quando eu disse que era madrinha de batismo do Anatoly, ele não acreditava, no telefone ele não acreditava que o Anatoly tinha sido, que não morreu pagão, que o filho não morreu pagão, que o filho morreu batizado. Ele agradeceu tanto, tanto, agradeceu por aquilo e por ter continuado sendo madrinha do Anatoly mesmo. Às vezes a gente pensa muito nisso, assim, quem vai ser o padrinho, a madrinha do meu filho, da minha filha, ou de casamento, mas tenham claro isso, o padrinho e a madrinha de casamento são pessoas que vão te ajudar a caminhar na fé. Toda vez que ele enfrentava algo assim, que ele ficava em dúvida de fé, ele me mandava um e-mail. Às vezes uma música que ele queria, porque ele editava músicas de DJ, sabe? E aí, às vezes ele mandava e perguntava o que eu achava, tal. Então são parâmetros de fé dentro da tua vida. É isso que um padrinho e uma madrinha vão levar para a tua vida. Quando o seu casamento estiver em crise, quando você estiver passando por uma situação que você não souber a quem recorrer e que você precisa de alguém que vai te dar uma luz na fé, para caminhar na fé, quem vai te ajudar é padrinho e madrinha. Aqui eu vou abrir um parênteses para quem está perto de casar. Pense sempre em casais de padrinho e madrinha que vivem a fé nas intempéries desse mundo, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que conseguem, mesmo com muitos desafios, pessoas que têm atritos, que têm brigas, que discordam, pessoas que discordam, né, de assuntos, mas que não deixam de viver a fé, mesmo com todos os desafios. São essas pessoas que vão ser luz no seu caminhar, né? Sendo o caminhar do seu filho, um padrinho, uma madrinha de batismo, ou sendo no caminhar do seu matrimônio, né? Para viver o sacramento. Não pense que eu vou escolher viver na fé e eu não vou ter problemas. Você vai ter problema igual todo mundo, você vai ter dificuldades igual todo mundo. Criar filhos, né? Filhos adolescentes, então é difícil em qualquer lugar, gente. E é preciso aí a gente ter realmente uma madrinha, um padrinho que vão nos ajudar a viver isso à luz do Evangelho, à luz da fé. E foi muito lindo de ver a alegria do pai do Anatoly quando ele descobriu que o filho tinha feito essa opção. Mesmo ele não sabendo, o filho tinha escolhido ser batizado, porque quando o filho faleceu, a primeira coisa que ele pensou, meu filho morreu pagão. Essa é uma das grandes histórias de misericórdia que eu trago no coração. Tenho um carinho enorme, rezo demais pelo meu afilhado até hoje, e eu sei que um dia eu encontrarei no céu o Anatoly. Era um menino muito meigo, muito carinhoso, e ainda tem uma graça de testemunho no final ainda desse vídeo, porque o Anatoly sofria de transtorno obsessivo compulsivo. E depois do batizado, ele foi conversando comigo, né, mesmo à distância, e o Anatoly nunca mais teve crise de toque. Que bênção, né? Que um sacramento pode trazer para a vida de alguém. Obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade de partilhar com você essa história de misericórdia. Talvez você também tenha histórias de misericórdia para partilhar. Deixa aqui no comentário. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo para geral aí. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.